O fusistor hoje faz parte de todos os circuitos eletrônicos. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre ele, para não errar na hora de trocar o fusistor, então continua assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fusistor, um componente que na realidade ele substitui o fusível em várias ocasiões. Ele pode funcionar diretamente como um elemento fusível ou ele pode funcionar como um elemento sensor. Então nós vamos ver exatamente ele como elemento sensor, determinando em cima dele um nível de tensão que vai servir de referência para um circuito integrado. Então, se você quiser aumentar o conhecimento ou conhecer um pouquinho mais sobre este componente, vamos aqui para a lousa analisar um circuito para entender primeiramente o fusistor, para depois a gente falar um pouquinho mais dele. Tranquilo? Então, segue assistindo esse vídeo comigo, que eu vou desenhar um esquema elétrico pequenininho, só para você acompanhar o raciocínio de como o fusistor hoje funciona, como referência para um circuito integrado. Vamos nessa! Pronto, temos aqui um pequeno esboço do funcionamento de uma fonte chaveada, do circuito de conversor DC, DC de uma fonte chaveada, só para que você entenda a função do fusistor, mais nada. Então a intenção é essa. Então, como é somente para você entender a questão do fusistor, não precisa desenhar o restante da fonte todinha de maneira nenhuma. Aqui ainda tem o ciclo de realimentação e controle, né? Formado pelo TL431, pelo fotoacoplador, enfim. Mas nada é necessário além disso, porque somente com esse esboço aqui, desse esquema elétrico, você consegue entender a função hoje do fusistor. Veja só, o fusistor, ele é um resistor, né? Geralmente é um resistor de filme metálico. Sim, ele é da classe dos resistores de filme metálico. Embora existam resistores, fusistores de carbono e fusistores de fio. Mas esse que eu estou me referindo hoje são dos resistores de filme metálico, que realizam esta função aqui como sensores. Como você sabe, os resistores de filme metálico são resistores de precisão, não é verdade? Então, por este motivo, eles são utilizados nessa função praticamente em todas as fontes chaveadas do tipo flyback, né? Então, é justamente essa função que a gente vai trabalhar. E o que é o fusistor? O fusistor, na realidade, é um tipo de resistor que ele, quando em operação, o circuito funcionando normal, ele se comporta como um resistor mesmo, ou seja, com uma determinada resistência, um valor de resistência, que quando ultrapassa uma corrente por ele, cria-se nele uma queda de tensão. Então, veja, o fusistor, ele, quando tudo está normal, cria-se nele uma queda de tensão pela passagem da corrente. Dá para a gente ver isso por aqui, ó. Dê uma olhada. Esse é o MOSFET chaveador dessa fonte chaveada. Então, como é que esse circuito funciona? Vamos lá.
eu tenho aqui uma tensão contínua que está chegando da minha ponte de diodos, a nossa BR. Essa tensão contínua chegando da ponte de diodos, ela é pulsante, como você sabe. Então, ela carrega o capacitor C1, que é o capacitor de filtro de corrente, e nele se transforma numa tensão contínua pura. Então, ela vem da ponte de diodos pulsante, carrega o capacitor C1 e já se transforma numa tensão contínua pura. Beleza. Essa tensão contínua pura, veja que ela segue para dois caminhos. Para os resistores de partida, RP1 e RP2, e para o primário do transformador Chopper. Note que quando ela chega aqui no início da bobina primária, ela atravessa a bobina primária e para no dreno do transistor MOSFET. Então, este é o nosso Q1 transistor MOSFET. Note, qual é a função do MOSFET? Você aprendeu lá no módulo 5 da básica 1 que tensão contínua não induz. Concorda? Então, o que fazer para induzir uma tensão contínua? Tensão contínua pura, não induz. Então, o que fazer para induzir a tensão contínua pura? Temos que pulsá-la. Então, esta é a função do transistor Q1. O transistor Q1 vai funcionar como uma chave eletrônica. Ora, ele vai interromper esse ramo, ora ele fecha. Ora ele interrompe, ora ele fecha. E ele vai fazer isso numa frequência na faixa de 60 kHz, 60 mil Hz. Tá vendo? Geralmente é o chaveamento, a velocidade de chaveamento desses dispositivos. Então imagine agora, uma tensão contínua chega ao dreno desse transistor, que ora deixa ela passar, ora corta, deixa ela passar, ora corta, deixa ela passar, ora corta. Toda vez que esse transistor deixa a corrente contínua passar entre seus terminais dreno e source, que é justamente por dentro do canal dele, perceba que essa corrente também atravessa o fusistor. Então vamos fazer o percurso dessa corrente? Vamos. A tensão de dentro do capacitor, ela atravessa essa bobina e para no dreno do transistor. Analise agora. O transistor, para poder deixar essa tensão fluir entre dreno e source, transformando-se numa corrente, ele precisa de polarização de gate, o que vai vir pelo pino 4. O gate, ele vai ser acionado por um pulso conhecido por PWM. Então é um pulso quadrado. Então eu vou desenhá-lo aqui, ó. Esse pulso, uma hora está acima do eixo, outra hora está abaixo do eixo. Tá vendo? Então é um pulso que geralmente tem um duty cycle de 50%. 50% ele tem uma duração acima do eixo e 50% ele tem uma duração no eixo zero. Então, com essa troca de estado constante, ele consegue, quando ele sobe a nível alto, polarizar o transistor Q1 e ele liga, e quando ele desce a nível baixo, despolarizar o transistor Q1 e ele desliga. Portanto, o transistor vai ligar e desligar 60 mil vezes por segundo pela ação dos pulsos PWM aplicados em seu gate através do pino 4 do CI PWM. Então vamos agora aplicar um pulso positivo, que o MOSFET é de canal N, como você aprendeu lá no módulo 11 da básica 2, MOSFET de canal N, a tensão de gate tem que ser superior à tensão de source. Lembra disso? Então neste caso, vamos aplicar no gate desse MOSFET agora um pulso positivo. Perceba, quando esse pulso atingir o seu nível máximo, ele vai se manter. Está vendo que ele se mantém? Pronto. Então imagine agora esse pulso atingindo o nível máximo e o transistor
abrindo o canal para fechar o circuito. Neste momento, quando o transistor abre o canal, pela presença do pulso em seu gate, então essa tensão que estava parada, ela se transforma em uma corrente. Perceba. Por quê? Porque agora ela flui de dreno para source. Analise o que nós estamos dizendo. Existe uma corrente fluindo pelo canal do transistor, de dreno para source. Esta corrente que está fluindo é a corrente que está atravessando a bobina primária desse transformador. E é a mesma corrente que está ultrapassando o fusistor. Percebeu? Então analise agora. Durante o tempo que esse pulso estiver durando no gate desse transistor, é o tempo em que ele se mantém saturado, permitindo que uma corrente atravesse a bobina primária do transformador e também o próprio fusistor. Então, eu terei duas ações simultâneas à condução do transistor. A primeira é que, como há uma corrente ultrapassando a bobina, ela vai criar um campo magnético ao seu redor. Concorda comigo? Então, quando a corrente ultrapassa a bobina primária do transformador, um campo magnético começa a crescer entre seus terminais. Pronto, é isso aqui que nós estamos vendo. Certo? Só que, além do campo magnético que está sendo produzido na bobina primária do transformador pelo funcionamento do transistor Q1, tem outra ação acontecendo simultaneamente, que é a passagem da corrente em cima do fusistor. Analise. A passagem da corrente em cima do fusistor provoca nele uma queda de tensão. Você aprendeu isso lá no módulo 1 da básica 1 e no módulo 3 da básica 1, quando nós estudamos as leis de Kirchhoff. Veja, o que é que nós temos aqui? Uma tensão. Por que nós temos uma tensão agora em cima desse resistor? Porque você sabe muito bem dos estudos anteriores que se eu tenho um elemento resistivo e por ele atravessa uma corrente, bom, se eu multiplico R vezes I, o que é que eu obtenho? E. E quem é E? Tensão. Então significa dizer que a passagem da corrente por esse elemento resistivo, que é o fusistor, provoca em cima dele uma queda de tensão. Concorda comigo? Então, aqui haverá uma queda de tensão, vou chamá-la de VQ, queda de tensão. Opa, analisa agora. Essa queda de tensão, ela vai ser enviada para o pino 3 do CI-PWM. Veja se não é. Tá vendo? Veja que a partir do momento que o transistor liga, eu tenho dois eventos acontecendo simultaneamente. A criação do campo magnético na bobina e a criação de uma queda de tensão em cima do fusistor. Essa queda de tensão, ela é relativa à quantidade de corrente que ultrapassa esse canal do transistor, ou este ramo mesmo aqui. Tá vendo? Essa queda de tensão é relativa. Como assim? Veja, se esta corrente, por um determinado motivo, ela aumenta, a queda de tensão em cima do resistor também aumenta, concorda? Sim, né? Porque se a tensão ela é o produto de R vezes I, se eu aumento I, eu aumento E. Não é verdade? Então, veja, o que é que nós estamos vendo aqui? O fusistor está funcionando como um sensor. Tá vendo? Ou seja, se a corrente deste ramo aumenta, a queda de tensão aumenta e ele envia para o pino 3 do CI esta condição. Vamos voltar ao começo? Bora! Corrente fluindo, campo magnético crescendo,
queda de tensão acontecendo. Então perceba, queda de tensão acontecendo, pino 3 monitorando essa queda de tensão. O que é que a gente está vendo aqui na realidade? O fusistor, nesse momento, com o circuito funcionando normalmente, ele está servindo como resistor. Porque se é uma coisa que você aprendeu no módulo 1 da básica 1, é que só existe tensão onde houver resistência. E se esse dispositivo é uma resistência, então nós temos aqui uma tensão em cima dele. Agora, analise de uma forma mais profunda. O que é que o fusistor está fazendo aqui? Transformando a corrente que passa sobre ele em uma tensão. Concorda comigo? Então veja que à medida que a corrente ultrapassa esse resistor, eu crio nele uma tensão. Essa tensão serve de referência para que o CI acompanhe a corrente que circula nesse ramo. Por que essa preocupação? Olha, porque eu tenho a bobina do transformador Chopper, tá vendo? Que está sendo atravessada por uma corrente. Eu tenho o canal do MOSFET, que também está sendo atravessado por uma corrente. E aí é necessário que o CI observe, acompanhe o nível de corrente que atravessa esses dois dispositivos. E aí o fusistor entra na parada justamente por causa disso. Porque ele estando em série com essa corrente que ultrapassa o primário da bobina do transformador Chopper e o canal do transistor MOSFET de canal N, esse resistor vai ter a capacidade de perceber a quantidade de corrente que atravessa aqui e, como ele é um resistor, criar uma queda de tensão que seja compatível com a passagem da corrente. Note que se essa corrente se eleva-se a queda de tensão e o CI, nesse momento, ajusta esse novo nível de corrente. Entendeu agora? Porque ele está aqui provocando uma queda de tensão com o seu valor de resistência. É para que a corrente deste ramo aqui, ela não se eleve a níveis perigosos. Que essa é a preocupação do fabricante, ou seja, manter essa corrente aqui em um nível de trabalho que não seja perigoso ao funcionamento da fonte. Então, se essa corrente aumenta, a queda de tensão aumenta, o CI ajusta o novo limite de corrente de trabalho do transistor, evitando assim que esse transistor ou o próprio transformador seja danificado por um nível de corrente incompatível. Então, esta é a primeira função do fusistor, ele estando aqui. Tá vendo? Que é justamente transformar um nível de corrente em um nível de tensão. Tá, e a segunda função do fusistor? É o que o nome diz. Se você analisar o nome fusistor, ele é uma união de resistor com fusível, concorda? Então, fusível, resistor, fusistor. Então, veja que a função resistor a gente já estudou, que é essa aqui. E a função fusível é quando? É quando essa corrente não tiver controle. Nós estamos analisando o fusistor como resistor, ele trabalhando numa corrente que está fluindo normalmente. Uma corrente que tende a aumentar, uma corrente que tende a baixar. Aumentar, baixar, e que dá para o CI pelo pino 3 controlar esta corrente que está uma hora aumentando e diminuindo. Mas e se essa corrente for uma corrente que o CI não der para manipular? E se essa corrente for uma corrente sem controle? Como assim? Vamos dar um exemplo. Imagine que esse transistor entre em curto ou em fuga. Não vai ser um desastre? Vai. Porque a primeira coisa seria danificar o circuito integrado. Concorda? Ou seja, a primeira ação do circuito seria danificar o CI. Aí entra
a ação do fusistor. Enquanto a corrente se mantiver normal, ele é um mero resistor provocando uma queda de tensão para poder o sensor de corrente do pino 3 identificar essa variação. Mas se o transistor, vamos simular o transistor entrando em curto, e se o canal do transistor entra em curto? Então tá aqui, ó. O canal do transistor entrou em curto. Essa corrente vai subir assustadoramente, não vai? Como ele é um fusistor, essa corrente aqui perdendo o controle, o que é que vai acontecer? Ele vai se romper, porque, como nós sabemos, na presença do curto, a tendência da corrente não é se elevar, e se a corrente se eleva, a temperatura também. Como ele é um fusível, a temperatura rompe o elemento resistivo dele, interrompendo a corrente danosa e, claro, interrompe o funcionamento dessa malha. Veja que ele acaba de abrir a corrente que estava fluindo para a malha. Abriu, interrompe a corrente, chama o técnico. Pronto, agora é a vez do técnico fazer a análise desse circuito. Tá vendo? Então, teoricamente falando, é assim que o fusistor trabalha. Ou seja, o fusistor tem duas funções. Bota isso na mente. O fusistor, quando tudo está em ordem, ele simplesmente deixa-se atravessar por uma corrente e provoca uma queda de tensão em cima dele, essa corrente, e essa queda de tensão, ela segue para o CI. Quando essa corrente perde o controle, ele se rompe e interrompe a corrente que perdeu o controle. Esta é a função dos fusistores hoje nas fontes chaveadas de topologia flyback. Então eu vou mostrar daqui a pouco para você aqui uma fonte chaveada onde o fusistor ele está aqui no source do MOSFET de canal N, fazendo exatamente esta função que nós acabamos de analisar. Entendeu? Então essa é uma função que todos os fusistores hoje desempenham nas fontes chaveadas, principalmente nos sources dos MOSFETs chaveadores de potência. Nunca troque um fusistor por um resistor. Por quê? Porque o fusistor ele se rompe, o resistor não. O fusistor ele tem características elétricas e físicas também que o diferem de um resistor. Ou seja, não tem como você se enganar quem é fusistor, quem é resistor. Não tem. Porque as características, principalmente as características físicas, elas identificam rapidamente para você que se trata de um fusistor, aquele dispositivo. Por exemplo, vamos tratar aqui de características elétricas e físicas, já que a gente terminou essa análise de circuito. Como é que um fusistor é identificado facilmente? Vamos lá. Um fusistor é identificado facilmente da seguinte maneira. Primeiro, ele tem que ser de filme metálico, né? Ou seja, os resistores que são utilizados, os fusistores que são utilizados nas fontes chaveadas, eles são de filme metálico, né? Porque o filme metálico ele tem uma precisão maior, né? O filme metálico ele não introduz ruídos, não é? Ou seja, o filme metálico tem umas características elétricas melhores do que os resistores de carbono. Então, neste caso, o fusistor, para você identificá-lo rapidamente, ele é de filme metálico. Então, eu vou colocar aqui, letra A, filme metálico. Então, você identifica facilmente um fusistor, já vendo que ele é de filme metálico. Letra B. Geralmente, o fusistor tem duas cores características, cinza claro ou marrom escuro. Você sabe muito bem
do estudo dos resistores de filme metálico, lá no módulo 3 da Básica 1, que os resistores de filme metálico, eles são identificados pela cor do seu invólucro. Então nós temos aí resistores da cor verde claro, verde escuro, nós temos ele com azul escuro, né? E temos ele marrom escuro e cinza claro. Esses que são marrom escuro e cinza claro, geralmente são as cores dos fusistores, já para facilitar para nós no dia a dia. Então a letra B é justamente a diferenciação pela cor. O resistor é verde, o resistor é verde escuro ou verde claro, o resistor é azul, não está na classe de fusistores, mas ele é cinza claro ou marrom escuro, sim, está na classe dos fusistores. São resistores de filme metálico, mas que funcionam como fusistores. Então, a cor cinza claro ou marrom escuro. Cinza claro ou marrom escuro identificam as cores do fusistor. Tá vendo? Letra C. Outro parâmetro muito importante é justamente em relação ao valor do resistor. Veja só, o fusistor ele tem valores que geralmente são utilizados no dia a dia. Por exemplo, você vai encontrar fusistores hoje nas placas, fusistores de filme metálico, eu estou falando, na faixa de 0,1 ohm a 4,7 no máximo. Então, para ser considerado um fusistor para fazer essa função, 0,1 ohm a 4,7 ohms. Tá vendo? E vamos finalizar com a letra D, bora. Que é uma das mais visuais para você identificar o fusistor. O resistor, após ser fabricado, ele recebe um banho de um esmalte e ele fica brilhoso. O fusistor não. Você não vai encontrar fusistor com o esmalte ou fusistor esmaltado, brilhoso. Não. O fusistor é cego. Ele não possui esmalte. Então vou colocar aqui, ó. Não possui esmalte. Não é esmaltado. Tá vendo? Então, o que é que vai acontecer? Na prática, o fusistor ele se danifica, o seu elemento fusível ou resistivo rompe e ele fica bonitinho, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque no resistor, como o resistor tem esmalte, quando há uma elevação de corrente, que a temperatura também aumenta por causa da dissipação da potência, o esmalte é o primeiro a derreter e você sente aquele cheiro característico de algo queimando. Concorda comigo? Isso no resistor, que é esmaltado. O fusistor não é esmaltado. Tá vendo? O fusistor, quando a corrente aumenta, que a temperatura aumenta, o fio dele se parte, como ele não tem esmalte, ele fica bonitinho do jeito que estava antes. Motivo pelo qual você tem que saber identificar o fusistor para testá-lo. Tá vendo? Então, bora aqui para a revisão. Para poder identificar rapidamente o fusistor, eu verifico se ele é de filme metálico, se a cor do seu invólucro é cinza claro ou marrom escuro, se ele está na faixa de 0,1 a 4,7 ohms e se ele não é esmaltado. Isto para esta função aqui, eu estou falando. Então, quando ele trabalha para esta função na fonte chaveada, ele vai ter essas características aqui, ok? Eu agora vou aqui para a bancada para poder mostrar para você, numa placa de uma fonte chaveada, esse fusistor no source de um MOSFET de canal N, fazendo exatamente essa função que a gente acabou de analisar, para que você consiga também identificar rapidamente lá na sua placa onde está o fusistor
do seu MOSFET. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, esse MOSFET aqui, ele entra em curto, ele rompe o fusistor. Então, se você não sabe que o fusistor, ele é um fusível na realidade e não um resistor, um simples resistor, você simplesmente só tira o MOSFET, faz a substituição do MOSFET, coloca ele lá, porque você está vendo visualmente que nada mais se danificou. Mas é engano. Lembra que o fusistor não tem esmalte? Ele se rompeu, mas não aqueceu, porque ele não é esmaltado. Então, o que é que acontece? Você troca o MOSFET, bota para funcionar e a fonte não funciona. Por quê? Porque o fusistor está rompido, mas como ele está lá bonitinho, intacto, você nunca vai perceber que ele é agora é o outro dispositivo que está com problema, já que você trocou o MOSFET e a fonte não voltou a funcionar. Portanto, fique esperto, fique esperta, porque o fusistor ele vai se danificar e vai ficar bonitinho do jeito que ele estava antes. Ok? Vamos para a bancada agora? Eu vou para a bancada mostrar para você aqui numa fonte agora o fusistor dessa fonte, para que você também saiba analisar ou procurar ou identificar em uma placa que você tem aí ou que venha fazer manutenção a posição desse fusistor que hoje funciona como sensor de corrente para os CIs PWM. Vem comigo então. Eu estou aqui na bancada com 4 fontes de equipamentos de TV digital e vou mostrar para vocês onde se encontra o fusistor do source do MOSFET que nós vimos agora há pouco na aula teórica. Vou iniciar aqui com esta fonte, onde podemos ver exatamente aquela característica que foi comentada agora há pouco. Dê uma olhada. Este é o fusistor dessa placa. Dê uma olhada nas características elétricas dele. Ele não tem esmalte. Tá vendo que ele não brilha? É uma das características. A outra, ele é de filme metálico, marrom escuro. Mais uma característica. E a outra é que ele está entre 0,1 e 4,7 ohms. Se você perceber aqui, esse é um fusistor de baixíssimo valor. Marrom, preto, prata e ouro. Tá vendo? Vamos aproximar aqui mais um pouquinho para que você veja essa identificação. Então, o primeiro fusistor identificado é esse. Ele trabalha para esse MOSFET aqui, ó. A gente virando aqui a parte de trás dessa placa, dá para a gente ver a conexão deles dois. Ele é o RP821. Esse é um terminal do fusistor. Esse é o outro terminal do fusistor. Perceba que esse terminal vem por essa trilha, ultrapassa esse jump aqui, ó, que é esse JP aqui, e polariza o source do MOSFET. Gate é esse terminal, dreno é este outro aqui, e source é esse daqui. Portanto, esse é o fusistor que faz com que quando a corrente esteja fluindo pelo source, ela flua via o fusistor para a terra e provoque em cima desse fusistor um nível de tensão que será aproveitado pelo circuito integrado, ok? Então, primeiro fusistor identificado para você. Vamos ao próximo, a próxima placa. Na próxima placa, nós vamos encontrar o fusistor, tá aqui, ó. Então, esse é o fusistor dessa placa. Perceba que a cor dele já não é aquela cor característica que nós temos, mas as outras características estão valendo. Primeiro, não possui esmalte. Perceba, ele não é esmaltado. Segundo, ele está entre 0,1 e 4,7 ohms. Como é que a gente sabe disso? Pela presença do vermelho, do amarelo, do prata
e do ouro. Você sabe que o preto é coeficiente de temperatura, né? Então perceba que no anterior, no fusistor anterior, o terceiro anel era prata. E veja que nesse também, ou seja, os fusistores são sempre aqueles resistores que estão com valores baixíssimos, porque também eles não podem ter valores muito altos, senão eles vão atrapalhar o funcionamento do transistor MOSFET, que é isso aqui, ó. Então, do mesmo jeito que aquele anterior estava ligado ao source do MOSFET, esse também deve estar ligado, porque ele vai fazer a mesma função que o da placa anterior estava fazendo. Eu vou mostrar o desse aqui só para poder a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, ele está aqui, ó. Ele é o R114, tá vendo? Ligado diretamente ao terminal source do MOSFET Q101. Tá vendo aqui, ó? Justamente com aquela intenção, a intenção de provocar uma queda de tensão em cima dele pela passagem da corrente de source por ele, e esta queda de tensão ser enviada para o circuito integrado. Portanto, esse daqui é o resistor ou o fusistor, né, melhor dizendo, desta placa, que faz a função de sensor, a função de sensor. Caso esse MOSFET ele entre em curto, ele interrompe a passagem do curto, porque esse elemento resistivo se comporta também como um fusível. Vamos para a próxima placa. Na próxima placa, nós vamos ver ele com uma característica diferente. Tá aqui, ó. Esse é o fusistor. Perceba que o fusistor agora é de fio. Ele é de fio e o seu valor nominal é de 0,27 ohms. Portanto, eu tenho aqui um resistor que, se fosse de anel colorido, ele seria o quê? Vermelho 2, violeta 7, prata vezes 0,01. Então daria 0,27 ohms. Veja que a tolerância é J. J identifica um resistor com tolerância mais ou menos 5%. Então, esse é o nosso fusistor. A única diferença agora é que ele é um fusistor, mas do tipo fio, mas faz a mesma função que os dois anteriores que nós vimos para este MOSFET chaveador. Então perceba que já vamos com um terceiro tipo de fusistor, né, em relação ao sua característica física, mas que faz a mesma função. Muito bem, vamos para o quarto e último tipo, que é justamente nesta placa aqui, ó. Nós temos aqui esse MOSFET. Ele é o 16N50C3, ok? Então, esse MOSFET aqui, ele tem, claro, o terminal do lado esquerdo é o gate, o terminal central é o dreno e o terminal do lado direito é o source. Então, nesse terminal aqui do lado direito, eu tenho um resistor ou um fusistor, que é justamente esse aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Esse é o fusistor que está conectado ao source desse MOSFET. Perceba o valor desse fusistor: 0,1 ohm, potência 3 watts, tolerância mais ou menos 5%. Aí você diz, mas esse ele é esmaltado. Perceba que ele é esmaltado. Sim, eu concordo com você também, mas note o valor da resistência dele: 0,1 ohm. Mesmo que ele seja esmaltado, este fio tem característica de fusível. O que é que vai acontecer? Ele vai se romper a partir do momento que esse MOSFET aqui ele entrar em curto.
Então, veja que ele é esmaltado, mas ele já não é um resistor de filme metálico. Isso aqui é um resistor de fio, tá vendo? Então, a característica física dele não é de um de filme metálico. Os filmes metálicos não são esmaltados. Esse é um resistor de fio. Por isso o esmalte em seu corpo. Mas é um fusistor, é um resistor de fio, mas funciona como um fusistor. 0,1 ohm, curto do MOSFET, ou uma alteração na bobina primária desse trafo, desse chopper, nós teremos a ruptura dele. E a outra função dele, que quando a corrente de source estiver ultrapassando seus terminais, ele vai provocar uma queda de tensão que irá até o CI informar o valor da corrente circulante pela região dreno source desse MOSFET. Muito bem, chegamos ao final dessa demonstração e também do conhecimento do fusistor. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre este componente e que daqui para frente não se engane, não troque um resistor por um fusistor. Você tem que trocar, aliás, não troque um fusistor por um resistor. Essa é a verdade. Espero muito que você tenha gostado dessa aula de hoje. E se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, que é para continuar ajudando a manter o nosso canal em atividade. Se você não for inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para poder receber avisos de novos vídeos que nós vamos postar. E claro, né? Se você é uma pessoa de bom coração, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama, para que essas pessoas também possam aumentar o conhecimento junto com você. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você. Conseguiu entender um pouquinho mais sobre o fusistor? Ou seja, para não no futuro você não se enganar entre o que é o fusistor e o que é o resistor? Não é verdade? Ou seja, os fusistores hoje têm uma função preponderante, que é de proteção. Os resistores não, é de limitar a corrente. Os fusistores, eles fazem a limitação, mas com a função de proteção. Portanto, é necessário que você, ao substituir um fusistor, você preste atenção se realmente você está colocando um fusistor no lugar, que é para não colocar um resistor. Porque caso você coloque um resistor, o resistor não tem a função de se romper. Ele vai resistir, vai fumaçar até quando ele puder. Mas à medida que ele está fazendo isso, outro circuito está se danificando. E pode ser um circuito integrado inclusive, mais caro do que um simples fusistor. Então é bom na hora de fazer a substituição prestar atenção se trata-se de um fusistor ou de um resistor. E as características elétricas geralmente são essas para o fusistor que você deve observar. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que é para ajudar o canal a se manter em atividade, né? E se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. E se você quiser compartilhar este vídeo com alguém que você ama, compartilhe, que é para poder essa pessoa crescer junto com você nessa área de eletrônica, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau para você.